A gente está aqui para falar de um painel de empreendedorismo, o jovem, ócio e ocupação. A gente está aqui com os colegas aqui para a gente falar um pouquinho da questão do empreendedorismo e da ocupação como uma saída, como uma maneira das pessoas se ocuparem e buscarem uma nova perspectiva nas suas vidas. Lá no Sebrae a gente já tem feito um trabalho grande nesse sentido, como o próprio Paulo comentou aqui junto com o FreeMind em outras edições, mas também através de reeducandos em prisões e mesmo pessoas dependentes. Então a gente começa aqui, eu vou querer começar o nosso painel comentando até um caso rápido para mostrar como o empreendedorismo ele pode ser um caso bem interessante. A gente tem um caso recente que vocês provavelmente vão acabar vendo na imprensa nos próximos dias, eu estou antecipando aqui, que é o caso da Desirê. Ela era uma detenta da prisão feminina em São Paulo e o Sebrae entrou com um processo de capacitação dessas pessoas. A Desirê era uma dependente química também. Ela foi presa até inclusive por conta disso. E lá no Sebrae, ela com outro grupo de detentas que estavam prestes a sair, a gente começou a fazer um trabalho de capacitação de empreendedorismo. O que aconteceu com ela? Ela pegou elas têm uma ajuda, né, na saída do penitenciário. Ela pegou e investiu esse dinheiro na abertura de um MEI, um microempreendedor individual, ou seja, ela abriu uma pequena empresa de uma pessoa só. E com as capacitações que o Sebrae falou, já adiantando até um pouquinho do que a Adriana está falando, os outros colegas falaram, de capacitação, a gente conseguiu capacitar ela para o negócio dela decolar. Hoje ela está com um negócio de doces, brigadeiros e bolos, e ela está indo muito bem. Ele é um caso que a gente vai usar agora, que é um dos primeiros grandes projetos do Sebrae nessa área, e a gente vai começar a trabalhar mais forte. Mas o caso da Desirê, ele é interessante porque ela era uma pessoa que tinha passado por todo um problema social, de dependência química, ficou presa por conta disso, e ela está encontrando nessa ocupação, nessa capacitação e nesse objetivo, uma maneira de não voltar para a mesma vida que ela tinha antes. Então eu acho que é aí o que eu vou puxar com os nossos colegas aqui. A gente tem um tempo curto, são 40 minutos, né? Acho que os nossos colegas vão ter tempo curto. E vão mostrar algumas frentes que, além dessa do Sebrae, a gente vai intercalando, como que ocupação, capacitação, inspiração e espírito empreendedor, que eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que gravar aqui nesse bate-papo que a gente vai ter, que o espírito empreendedor não é aquilo que é empreender, abrir um CNPJ, abrir uma empresa. É tomar a atitude, é estar à frente, é cuidar daquilo que você vai querer fazer e crer. Que esse é um trabalho que a gente vai ter e eu acho que a gente vai acabar discutindo um pouquinho com isso. Vou começar com a Adriana aqui, que está à minha direita. Então, Adriana, a palavra é sua. Conta um pouquinho aí da sua visão dessa questão de jovem, ócio, ocupação, capacitação. Como é que a gente pode ajudar com isso? Bom, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer ao Martelli pelo convite. É um prazer estar aqui com os amigos. Bom, eu estou lá na Associação Comercial desde 2001. Eu já empreendi desde que eu tinha 21 anos de idade, mas eu vejo que hoje o trabalho que a gente faz na Associação Comercial e é visível a diferença que faz na vida das pessoas quando elas se qualificam, quando elas buscam aquele algo a mais, porque a qualificação ela sempre é muito inspiradora. Quando você está em algum lugar, a gente costuma dizer muito assim, é um momento especial que você então está escutando uma determinada pessoa falar, contar um case, ou seja o que for, e você tem aquele insight, né, para que você possa então, mas puxa, eu posso fazer isso dessa forma, igual a o que essa pessoa está fazendo, ou se apropriar daquilo para a sua vivência. E a gente não tem dúvida do quanto isso é transformador na vida de qualquer pessoa. E para o jovem isso ainda é muito mais importante. A gente sabe que a questão da ociosidade do jovem, e mesmo que ele esteja na escola, existe um contraturno. E
daí, nesse momento que ele já saiu da escola, não está mais lá, é muito importante que ele esteja ocupado e, portanto, cada vez mais a gente tem uma preocupação e um movimento que vem das associações comerciais, que são os programas de jovem aprendiz, que lá atrás, Paulo Martelli trabalhou muito nas associações comerciais com esse programa, justamente buscando o jovem e trazendo ele para o mercado de trabalho, abrindo a primeira porta para ele. Você abrindo a porta do mercado de trabalho e qualificando, é a maneira dele também não estar aberto para outras coisas. Então, no caso nosso aqui, eu acho que o mais simbólico nesse momento é falar do Pronatec Aprendiz, que foi lançado recentemente pelo Ministério das Micro e Pequenas Empresas, através do ministro Afif, foi agora no final de julho, e o Pronatec Aprendiz vai estar funcionando em pelo menos 81 cidades, a princípio, que tenha vulnerabilidade social. Então, eu não sei se Campinas está incluída nisso, porque são as cidades que mais têm vulnerabilidade social, e com o Pronatec Aprendiz para o micro e pequeno empresário, porque hoje você tem o Pronatec para as grandes empresas, e o diferencial de você trazer para as micro e pequenas empresas é que quando o jovem vem para uma empresa familiar, uma empresa pequena, fica muito perto, muito próximo dele, ele poder sonhar com aquilo também. Ele poder trazer para a realidade dele, dizer, poxa, mas eu também posso ter uma empresa como essa. E, às vezes, numa empresa grande, você tem uma tarefa muito focada. E na empresa pequena, familiar, você tem que ter um olhar sobre tudo o que acontece na empresa. Então, você aprende muito mais, se envolve muito mais. É uma oportunidade muito grande e que vão abrir um número enorme uma frente enorme de novas possibilidades de contratação para jovens. Então, a gente, o ministro Afif, então, convocou todas as entidades representativas de empresários de todas as formas a se comprometerem de estar divulgando isso, e a nossa federação, a nossa confederação das associações comerciais no Brasil todo se comprometeu de estar fazendo uma divulgação forte para que as pequenas empresas usem e contratem através do programa do Pronatec Aprendiz. Então, eu acho que isso é uma saída muito interessante, que traz o jovem para a proximidade dele também, ter esse sonho de empreender, e de fato é uma questão de atitude, como você disse, mas essa atitude, ela precisa ser estimulada, preparada. Eu acho que essa possibilidade, esse investimento bastante alto que o governo federal vai fazer nesse programa, nesse momento, é uma frente maravilhosa aí, que a gente vai poder colocar muitos jovens aí nesse primeiro trabalho. E um dado muito importante é que esse jovem aprendiz, ou esse jovem que entra nesse primeiro emprego, nesse formato, 80% deles são contratados depois. Então é um número altíssimo. Ele é a porta de entrada para o jovem que quer começar a trabalhar. Obrigado, muito boa colocação. Realmente, a atitude, o empreendedorismo, ele não nasce sozinho, né? Ele precisa ser polido, incentivado, trabalhado, preparado para que aquilo cresça dentro dele e realmente o ócio não seja negativo para ele, seja para ele produzir e ele estar preparado. Vou passar a palavra aqui para a Sandra, aqui as mulheres primeiro, para poder falar. Ela vai contar um pouquinho da questão dela, das atitudes empreendedoras que ela está vivendo por si só, para poder mostrar como uma coisa pode acontecer com vontade, não é isso, Sandra? Vou tentar, com um prazer. Obrigada, Paulo, Dedé, pelo convite. Agora, gente, eu achei uma sacanagem. Falaram que eu tenho 5 minutos para falar. Então, se vocês me permitem, posso falar de pé? Porque de pé eu falo mais rápido. Fale de pé. Fale de pé, e se quiser ficar ali também no púlpito para mexer na sua apresentação, fique à vontade. Você passa para mim? Gente, era para eu falar amanhã sobre família e criança. Só que aí o Dedé e o Paulo falaram assim, não, eu faço questão que você fale, só que amanhã eu vou fazer uma viagem e me botaram num painel de empreendedorismo. Eu falei assim, gente, o que eu sei de empreendedorismo?
Mas já sei, vou pegar no Google o significado e aí todo mundo vai entender. Mas eu pensei assim, pegar no Google todo mundo pode. Então eu vou contar uma história minha, que eu acredito que seja de empreendedorismo. Depois o Eduardo, que é especialista, ele vai falar pra gente se é ou não. E eu acredito que para empreender, primeiro todos nós podemos fazer isso. E para empreender, a gente precisa ter um sonho. E às vezes esse sonho é parar de usar droga também. A gente precisa definir uma meta e traçar os planos. E sendo educada pelo Padre Haroldo, porque meus pais fundaram o Instituto Padre Haroldo há 39 anos, então eu me envolvi nas drogas desde pequena, sem nunca ter usado. E desde pequenininha eu estou envolvida com a dependência química. E um dia eu tive um sonho, literalmente eu sonhei que eu estava falando com o Bill Gates. Alguém aqui sabe quem é o Bill Gates? Alguém aqui tem o celular do Bill Gates? Ninguém ainda. Eu sonhei que eu estava falando com o Bill Gates e isso foi uma inspiração muito grande para começar um projeto. Pode passar para mim, Paulo, que chama, como o Paulo me apresentou, Embaixadores da Prevenção. Quem não conhece o Bill Gates é esse. E eu queria muito, há 4 anos eu estou tentando falar com o Bill Gates. Esse é o meu sonho. Eu acho que isso é um empreendimento, eu acredito que seja. E aí, Paulo, pode passar. Eu não poderia chegar um dia no Bill Gates e falar: Bill Gates, eu quero falar com você. E como captadora de recursos, o que eu quero é 7 bilhões de dólares para ajudar a mudar o mundo. E mudar o mundo é fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam de droga para ser felizes. Como que eu ia falar isso para o Bill Gates? Ele ia falar: meu, você é uma louca, que droga que você usava, sai daqui. E aí eu fundei o Embaixadores da Prevenção, inspirada no que o Padre Haroldo me ensinou desde pequenininha, que é o seguinte: o que a gente tem que fazer para que o mundo funcione com menos droga? O que a gente tem que fazer para que a gente não queira usar droga? E eu cheguei à conclusão, gente, que a droga é a consequência. E sabe qual que é a causa? Qual que é a causa? A causa somos nós. A falta de amor que a gente vive, a falta de virtude. Porque se vício é droga, virtude é tudo isso que eu não sei se vocês ouviram bem ou se vocês conseguiram sentir, como eu senti ontem à noite e também chorei. Como quando Paulo e o Dedé falam que falta amor. É isso que falta, é essa união que falta. Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, para transformar o mundo, por que a gente vai ter que ficar falando do problema? Vamos falar da solução. E aí eu decidi fundar o Embaixadores da Prevenção, pode passar outro, Paulo, que ao invés de falar de vício, fala de virtude. A gente não ensina as crianças a como não usar droga. A gente ensina as crianças a amar. Como elas podem amar, como elas podem ser corajosas, justas, honestas, verdadeiras. E aí, gente, tem um problema sério. Porque se você quiser saber o que é coragem, vai pegar no Google. Porque lá tem. Agora, como a gente tem coragem para empreender? O que a gente pode fazer para ter um sonho, traçar uma meta, ir atrás da meta e conseguir o que a gente quer? É isso que eu estou tentando a cada dia. Eu não sei o significado da palavra empreendedorismo, mas é o que eu quero fazer todos os dias. E aí, como o Bill Gates não ia entender Embaixadores da Prevenção, eu fundei uma outra empresa, porque eu não ia fundar nunca uma empresa que falasse Stop Crack Now. E aí eu decidi fazer uma campanha que chama Start Virtues Now. Vamos sensibilizá-lo de que quando essa história de virtude, que ontem deu para ver tão forte, que está tão profundo no coração do Paulo e do Dedé, na hora que tiver no coração de cada um de nós, aí sim a gente muda o mundo. Só que imagina se a gente conseguir sensibilizar as crianças, que elas são muito mais boas do que ruins. Aí a gente muda o mundo mesmo. E é isso que eu estou tentando fazer. Pode passar para mim, Paulinho. Eu acho que um dia o Bill Gates vai ler os livrinhos que eu escrevi. E esses livrinhos estão em inglês também. Eu já mandei para ele. Então agora eu sei onde ele mora, porque ele não recebeu os livrinhos. Aí eu mandei uma sandália havaiana, aí ele devolveu a sandália havaiana. Então eu acho que vai ter a hora certa do Bill Gates querer falar comigo. E sabe o que é mais legal? Pode ser que ele nunca queira. E aí sabe o que é mais legal ainda? Pode passar, Paulo. Pode passar 2. Eu tenho certeza absoluta que o mundo melhor é inevitável. E que mesmo que a gente atrapalhe, na hora certa ele vai acontecer. Sabe por quê? Eu acho que a gente é muito mais bom do que ruim. Eu acho que a gente é muito mais virtude do que vício. E eu apresento um programa de TV há 9 anos. E há 9 anos eu converso com um dependente químico. E eu tenho certeza absoluta que a imprensa coloca o que ela quer. Porque eu conheço muito mais gente que deixou de usar droga do que gente que não deixou de usar droga. Só que a imprensa fala que é difícil.
Quando eu entrevisto um menino, eu posso falar da ativa dele ou de 32 anos que ele está em sobriedade. E aí, como imprensa, eu escolho. Mas aí, o que a imprensa vende? Então, na hora certa, o Bill Gates vai falar comigo, porque eu tenho certeza que um mundo melhor é inevitável. E se ele não quiser falar comigo, Paulo, o livro que eu estou escrevendo chama Projeto Absurdo. Bill Gates, eu vou falar com você. Só que tudo bem, pode ser que ele não queira. Eu tenho uma filhinha de 6 anos que é a inspiração dos meus livros. Esses dias ela falou assim: mãe, se você não conseguir falar com o Bill Gates, deixa que eu falo, tá? A virtude da determinação é tremenda nela. E eu falei isso, gente, porque eu acho que Deus tem um plano. E que, graças a Deus, é muito maior do que o meu. Porque se o meu plano era estar viajando, não era para eu estar aqui no Free Mind. Então Deus tem um plano tão maior e tão melhor que o meu, que se o Bill Gates não quiser falar comigo, vocês vão comprar esse livro, escrito assim: Projeto Absurdo. As riquezas que o Bill Gates me trouxe, sem nem nunca ter falado comigo. Porque o que importa não é falar com ele. O que importa é a gente mudar o mundo. E aí eu descobri há pouco tempo que só o meu mundo eu consigo mudar. Só o dia que eu for melhor, talvez eu faça que alguém seja também. Obrigada. Ô Du, eu posso, aqui nunca tem protocolo, né? Mas eu queria falar, primeiro da Sandrinha, que ela está com a gente desde o início, e essa questão de virtude é uma questão que pega muito no Free Mind, e a gente tem um plano de fazer um negócio que ainda não deu certo, mas vai dar, que é um aplicativo, né, Sandrinha? É um aplicativo para os pais, porque assim, nós como pais, eu tenho um filho de 15 anos e um de 10, a gente esquece de elogiar os filhos todos os dias. A gente só fica olhando o que eles fazem de errado, né? Se ele come a verdura, a gente nem repara, mas se ele não come, a gente repara, né? E essa ideia da Sandrinha, nós vamos fazer, ela sabe que a gente vai fazer junto. É um aplicativo para o pai baixar no smartphone dele, que agora 75%, 78% todo mundo está usando o smartphone, que ele põe o nome do filho ou da filha com a idade, e esse aplicativo vai lembrar para ele todo dia, 3 vezes, ele elogiar o filho dele. E ele ainda vai dar opções de elogio dentro do perfil, da idade, tudo, já que ele às vezes não sabe, porque a gente não foi educado para elogiar. A gente não foi. E não é culpa nossa, é culpa de uma cultura que a gente tem. Entendeu? Então, esse é um sonho e a virtude é muito importante. E você elogiar o seu filho na virtude é um fortalecimento incrível para isso. E aí eu queria aproveitar e falar para a Adri, que a gente trabalhou junto, quando ela falou, eu fui coordenador estadual do movimento que nasceu nas associações comerciais, chama Movimento Degrau. É um movimento de inserção de jovens aprendizes, né? E foi aí que começou a nascer um pouco do Free Mind, Adri. Pode acreditar. Porque lá eu aprendi como mobilizar. Que lembra, eu viajava em todas as cidades, nas associações comerciais, fazia reunião, como é que tinha que juntar o pessoal e se mobilizar. Então, Deus tinha um plano para nós, né? E eu acho que a rede de associação comercial é uma rede muito forte, porque ela nasce, né, na cidade, no município, né? Isso é muito importante. E para fechar aí, eu vou chamar o Gui. Gui chegou? Guilherme Campos, uma salva de palmas, ele também é do painel. Quem atrasou ele foi meu irmão. O Gui é um exemplo de empreendedorismo. Ele começou a trabalhar com 7 anos de idade. Ele também milita há 20... Quantos anos é a associação comercial, Gui? 24 anos. Mas assim, eu sou filho do Sebrae, você sabe disso. A minha carteira de trabalho tem lá 1977, eu tinha 14 anos. Eu entrei como office boy no Sebrae em São Paulo. E lá para mim foi uma escola, gente.
Se eu hoje tenho uma série de virtudes na área de empreendedorismo para organizar um evento dessa magnitude, nós temos aqui 222 cidades, é porque eu comecei lá, como um menino lá, vendo, querendo, aprendendo. Então isso é muito importante. Então, passo a bola para você, para você continuar com o Marco e com o Guilherme e falar um pouquinho. Só pegando um pouquinho do que a Sandra, ligando também com o que a Adriana falou, a questão de virtude, de capacitação, está totalmente ligada com a história da Sandra. A Sandra se capacitou ao longo dos anos, teve um sonho, buscou. Essa questão de virtude está muito ligada ao empreendedorismo. Eu chegaria a dizer que é até quase um sinônimo, né? Empreender com a virtude, com um objetivo, essa coisa incansável do Bill Gates, eu vou buscar. Se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas, principalmente todas essas pessoas que a gente assiste aí, que vocês trabalham juntos, que tem um objetivo, que tem que buscar, que tem essa virtude, que tem um sonho que não pode terminar, porque sonho não termina, né? Quem empreende, quem tem não termina. O dia que ela encontrar com o Bill Gates, ela vai querer fazer outra coisa, e ela vai buscar, então é algo que motiva a vida no dia a dia. Então eu acho que tem que estar muito ligado. Vou passar a palavra para o Marcos aqui agora, para ele contar um pouquinho aqui da experiência do CRF. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar os colegas todos, o Guilherme, que não via há muito tempo também. Em nome do Conselho Regional, agradecer o convite, nós estamos participando já há algum tempo, e parabenizar, Martelli, pelo trabalho excelente e maravilhoso que vocês fazem aqui, que é diferenciado, e a gente, desde o primeiro momento que tivemos contato, compramos a ideia de ajudar, e acho que tem sido bacana. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa e pelo projeto. Eu trouxe uma apresentaçãozinha rápida, não é muito rápida, mas vai ter que ser, né, Eduardo? Porque quando trouxe esse tema da questão do jovem ou a sua ocupação, embora seja empreendedorismo, eu acho que era importante falar alguma coisinha que nos preocupa bastante, particularmente a mim. Pode passar, por favor, Martelli, por gentileza. Essa foi a última pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada em 2012, que o IBGE trouxe e mostrou alguns dados que a nós nos preocupa bastante, porque está falando de jovem, né? Passa, por favor. Pode passar? Pode passar, por favor. A população pesquisada foi alunos do 9º ano, ou seja, o último ano de ensino fundamental, né? Pode passar. Por favor. Idade de 13 a 15 anos. E aí ele traz alguns dados interessantes que eu acho que vão, inclusive, de encontro com o que o Martelli estava dizendo aqui. Algumas coisas preocupantes, né? Percentual de escolares frequentando o 9º ano de ensino fundamental, cuja família se importa muito caso soubesse que o estudante fuma cigarros. Então, eu achei alguns dados interessantes, porque esse dado traz lá um percentual de 92% praticamente de crianças, elas respondendo o questionário, que as famílias se importariam muito que elas fumassem, né? 92% aproximadamente. Passa, por favor, Martelli. O outro dado que me chamou a atenção é que percentual de escolas percentual de escolares frequentando o 9º ano de ensino fundamental, cuja família se importaria muito caso o estudante chegasse bêbado em casa. Então, o outro foi de percentual de fumantes. Aqui, se a família se importaria se ele chegasse bêbado em casa. E esse percentual cai para 89%. Isso nós estamos falando de drogas, a bebida também é uma porta de entrada para isso, né? Então, é uma coisa que, um dado que nos preocupou bastante, chamou a atenção, porque o percentual de famílias preocupadas com o fumo é maior do que com a bebida alcoólica. Passa, por favor. Tá. Percentual de crianças no ensino fundamental que usaram drogas ilícitas alguma vez. De todo pesquisado, em torno, a média nacional, de 7,3% de crianças que usaram droga em alguma vez. Dessas crianças, pode passar? Desse percentual de crianças que utilizaram drogas ilícitas, a que fizeram uso de maconha em algum momento, né? Pode passar, que eu acho que outro dado é melhor. Nós fizemos aqui um dado entre escola privada e escola pública e chamou a atenção também, né? Porque a diferença não é tão grande entre escola privada e pública. De 1 a 2 vezes 20% na escola privada, 6,5% de 3 a 9 meses e acima de 10 vezes 6,7%. Quando você pega escola privada e pública, a diferença é muito pouco.
Então, entre crianças de 13 a 15 anos, há um percentual de utilização de maconha, isso nos últimos 30 dias antes da pesquisa. Passa, por favor. A utilização de crack também chamou muita atenção, porque há utilização de crack em crianças do 9º ano, pode passar, tanto em escola privada como em escola pública também. Então, isso não é um problema apenas do setor público, ou não é um problema de escolas públicas. Isso é um problema generalizado, inclui todas as classes sociais, e isso nos preocupa. Pode passar. Esse dado me chamou muita atenção. Essa pesquisa foi muito ampla, achei a pesquisa muito interessante, né? E ela traz uma das perguntas era: percentual de escolares frequentando o 9º ano de ensino fundamental, cujos pais ou responsáveis verificaram os seus deveres de casa, lição de casa, nos últimos 30 dias, para ver se o filho havia feito a lição de casa. Apenas 30% das famílias, os pais se preocuparam em verificar se as crianças haviam feito o dever de casa. E aí cai no que o Martelli estava dizendo: se os pais não se preocupam em verificar como é que está a vida da criança dentro da escola, talvez elas não tenham tempo de elogiar os filhos quando eles fazem alguma coisa boa, né? Não sei se isso é um problema, mas eu acho que isso faz parte do problema, né? Porque o jovem, em determinado momento, precisa dos pais muito mais presente do que no restante da vida, né? Talvez nesse momento os pais deveriam estar elogiando, deveriam estar procurando saber qual é a obrigação ou como o filho está desenvolvendo dentro da escola. Está fazendo os deveres ou está fazendo alguma outra coisa que talvez não fosse interessante, né? Esse dado me chamou a atenção, porque em casa, tanto minha esposa quanto eu acompanhamos a vida escolar do meu filho desde pequeno. E eu acho importante, e elogiar o filho, eu achei muito interessante isso, porque faz parte realmente, eles precisam de elogio. A crítica já é natural, mas o elogio às vezes é difícil, né? Passa, por favor. Aqui nós estamos falando de empreendedorismo, eu achei interessante também, porque o percentual de crianças, né, que possuem ou não algum emprego nessa faixa etária de 13 a 15 anos, nós temos lá em torno de 11, 12% de crianças que exercem alguma atividade de trabalho. Só que nós estamos falando de 13 a 15 anos, e nós temos no Brasil uma legislação que não permite trabalho antes dos 16 anos. Se isso é bom ou ruim, também acho que é uma questão de se discutir, porque nós temos aqui muitos exemplos, e eu também comecei cedo, e tenho hoje muitas empresas, mas essa questão, tem pessoas que começaram com 7, com 10, com 11, enfim. A questão é que a legislação ela foi criada para poder dar ao jovem a possibilidade de estudar e de se capacitar, né? As leis no Brasil costumam dizer que elas são todas de primeiro mundo, o país que é de terceiro, mas a intenção era boa, né? Mas talvez essa seja uma discussão importante. Pode passar, por favor. Então, só para fechar essa pesquisa, existe no Brasil mais de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de crianças no 9º ano, aproximadamente 75 mil alunos da escola fundamental fumaram maconha, nessa pesquisa que foi feita, e 15 mil fumavam crack. Eu acho esses dados extremamente preocupantes. Isso é a nível nacional, mas quem quiser conhecer, se alguém não conhece, quiser conhecer, entra lá no IBGE, ela vem estratificada estado por estado, capital por capital. Então, eu acho um dado extremamente preocupante para crianças de 13 a 15 anos, não é um dado irrelevante. Pode passar. Vamos para o último slide, senão eu vou tomar muito tempo aqui, que eu trouxe muita coisa, até gostaria de falar, mas não vai dar tempo. Bom, o Conselho Regional de Farmácia tem feito um trabalho de capacitação, mas é uma capacitação voltada muito para a questão técnica profissional, né? Mas, em função do Free Mind foi uma coisa boa na vida nossa lá também, da diretoria. E nós, pensando em como poderíamos ajudar, nós vamos lançar essa campanha Menor Aprendiz na Farmácia é Legal. Nós temos hoje, dentro do Conselho de Farmácia, 25 mil empresas registradas conosco, do ramo de farmácia e drogaria, e mais 10 a 15 mil empresas de laboratórios, do ramo farmacêutico, indústria farmacêutica, né?
E talvez falte, ou talvez nós possamos fazer, né, alguma coisa nesse sentido, de incentivar realmente a contratação de menores aprendizes, que talvez ajude a sociedade a diminuir um pouco a desocupação e o ócio, né? Então, estamos lançando aqui hoje para vocês, né? Nós vamos entrar na campanha. Nós vamos fazer um envio, vamos tentar fazer o contato com todas essas empresas, e a Adriana colocou uma coisa que eu achei muito interessante, e é verdade. Numa empresa pequena e média, o contato com os gestores, o administrador é muito mais intenso, com o dono da empresa é muito mais intenso, e isso realmente pode incentivar e mostrar outro caminho. Como boa parte das farmácias e drogarias são de pequeno e médio porte, talvez isso esteja um bom caminho para ajudar, e nós vamos tentar fazer esse processo. Então, parabéns mais uma vez, o Conselho está sempre aberto para tentar ajudar. Obrigado. Bom, Marcos, foi aquilo que a gente comentou um pouquinho, né, do menor aprendiz estar perto do pequeno empreendedor, é algo aspiracional, né? Ele vai estar do lado daquela pessoa que está batalhando pela sua ideia, pelo seu dia a dia, buscando ali o ganho, e vai dar tudo isso aí. Agora, na questão do aplicativo de elogio, só tem uma coisa para falar: a gente tem que fazer aplicativo de elogio para adulto também, né? Porque não é só para os filhos. Porque mas aí o Sebrae que tem que lançar esse, tá? Para pôr nas empresas. Porque no dia a dia também a gente tem muita dificuldade de elogiar os pares, os amigos e assim por diante. Dá para ter algumas versões desse aplicativo, viu? Muito bom isso. Vamos fazer lá. Vamos crescer. Passar a palavra aqui para o Guilherme, para ele fechar aqui o nosso painel aqui. Pra gente... Tá fácil, vou passar aqui meu microfone. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Gui. Prazer estar com vocês. Boa tarde, para ver se acorda a turma, né? Boa tarde. Tá todo mundo acordado. É um prazer estar participando, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falar um pouco de... Posso falar em pé? Claro. Oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Com certeza a Adriana já falou tudo sobre empreendedorismo, já falou tudo a respeito de micro e pequena empresa, como que pode ser a inserção e o trabalho ajudar na prevenção. Acho que a maior prevenção que nós podemos dar às pessoas é dando atividade, quer seja na escola, quer seja na oportunidade de você ter um trabalho, de você poder constituir a sua vida, uma família. Eu sou comerciante, filho de comerciante, neto de comerciante. Estou na faixa etária dos 50 anos. Quem tem mais de 50 vai entender o que eu vou falar. Quem tem menos de 50, menos de 40, já vai ter mais dificuldades. Eu sou da época onde a loja da minha família era no térreo, meus avós moravam no primeiro andar, nós morávamos no segundo. Hoje em dia, é muito difícil ter isso. É muito difícil. Sou da época que você ia em qualquer cidade, você tinha referência daquelas empresas locais. Era a padaria do São Manuel, era a farmácia do Arlindo, era a loja do Guilherme Campos, era a pet shop da Adriana. Então existiam essas referências. Hoje nós temos uma atividade nas cidades tomada principalmente pelas grandes empresas que têm as suas filiais, ou então por franquias. Estou falando alguma coisa que seja diferente para vocês? Perdeu aquele sotaque local, perdeu aquela característica local que tanto diferenciava as cidades e dentro de uma cidade as regiões. E naquela época existia a possibilidade do jovem poder trabalhar nessas empresas. E ali ela fazia o primeiro contato com o mundo real, com o mundo do trabalho. E quantas guardinhas existiam no passado? Você se lembra da guardinha? Alguém aqui já foi guardinha? Lá no fundo. Você se arrepende? Não. Olha lá. Começou com 11 anos. Na empresa da minha família, muitos e muitos e muitos começaram com 10, 11, 12 anos
E as mães e os pais faziam questão. Quero que comece aqui a trabalhar, que eu conheço quem que é o patrão, quem que são as pessoas que trabalham aqui, e tenho certeza que ele vai se desenvolver num ambiente sadio. E parece que quem formula as leis, quem visualiza o ambiente que é o Brasil, eu posso falar isso com uma experiência de quem foi deputado federal por 2 vezes, se distancia da realidade. O ECA é fantástico, dá todo tipo de proteção, mas não está adequado para a nossa realidade, infelizmente. Nós temos a oportunidade de estar protegendo o jovem, mas proibindo de um convívio saudável, que é o convívio no trabalho. Hoje, falou bem, é proibido trabalhar com menos de 16 anos, mas é permitido trabalhar de 16 aos 14 na forma de menor aprendiz. Só que a burocracia de trabalho do menor aprendiz é tão grande que inviabiliza. Estou falando alguma novidade? De jeito nenhum. Nós somos precursores É isso aí. do menor aprendiz, dentro do projeto Degrau, que foi uma parceria com as associações comerciais. E a dificuldade de implantação é monstruosa. E nós não podemos falar de empreendedorismo sem antes falarmos de trabalho. Que não existe empreendedor que não esteja disposto ao trabalho. Me aponte um empreendedor que tem o seu negócio, que não trabalhe mais no seu negócio do que trabalharia, por exemplo, uma função pública com estabilidade. Me digam um exemplo. Eu desconheço. Até para diminuir minha ignorância, se eu tivesse esse exemplo, eu ficaria feliz. Eu desconheço. A valorização do trabalho, a oportunidade do estudo, a necessidade de um convívio sadio, nessa época que é a época mais vulnerável do ser humano, tudo isso contribui para esse aumento, e vocês aqui tratam dos efeitos desse sistema que é muito perverso. Se protege tanto com um arcabouço legal, mas distante da realidade. É algo que, quando a gente fala, os defensores da legislação atual nos colocam na situação: nossa, você está querendo empregar criança em carvoaria. É inconcebível. Alguém aqui em sã consciência pode defender isso? Ninguém. Mas eu defendo sim a oportunidade que o jovem possa ter de começar a vida numa pequena oficina, começar a vida na farmácia, começar a vida numa loja, começar a vida no escritório, começar a vida no supermercado. Defendo e defendo mesmo. Não tenho medo de colocar esse ponto de vista para reflexão. Mas a legislação não permite, e quem implementou a legislação, essa legislação, não dá ouvidos a quem queira se contrapor a essa ideia. Por isso eu venho aqui fazer muito mais uma chamada à reflexão da volta ao passado, a volta ao passado nas origens do convívio, do trabalho, do convívio das pessoas com referências e com atividades que possam ajudá-las a se formar na vida. Aí sim nós estaremos tendo a capacidade de formar empreendedores que possam estar realizando o seu sonho, porque do mesmo jeito que as famílias têm o seu sonho é ter o seu lar, a sua casa, aí é o sucesso desse programa Minha Casa Minha Vida, que é o sonho de toda a família, ter o seu lar, ter a sua casa. O sonho de todo brasileiro é ter o seu negócio. Meu negócio, meu sonho. E a legislação brasileira é uma das melhores do mundo para quem queira começar o negócio. Ela dá uma série de facilidades na hora que você compara com uma empresa de médio e grande porte. É uma simplificação muito grande. E é uma legislação
que vem evoluindo ao longo da criação, que foi lá em 1988, na Constituição, que se colocou um capítulo especial para a micro e pequena empresa, e esse tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, e isso que é mais recente, que é o MEI, o microempreendedor individual, dando condições para as pessoas se formalizarem e terem seus negócios. Mas eu trago aqui a reflexão, essa valorização ao trabalho, essa valorização ao convívio e ao crescimento dentro do ambiente do trabalho. Pessoal, era muito mais um recado e um desabafo de aproveitar essa plateia aqui que trata uma parcela, acho que significativa, de problemas que seriam evitados se essa prática fosse colocada efetivamente para valer ao longo de toda a sociedade brasileira. Obrigado, boa tarde a todos. Posso dar um testemunho do Guilherme, que é o seguinte: eu acho que falta um pouco para a gente, e aqui eu tenho liberdade para falar, porque eu conheço aqui muita gente, assim, a gente reclama muito do governo, de tudo, só que quando a gente vai votar, a gente não conhece, ou às vezes não quer nem conhecer. A gente acha melhor falar assim: não quer nem saber desse negócio, esses caras vão lá e não sei o quê. É assim, ó, o Guilherme sempre foi, sempre vai ser o cara que eu vou votar nele, né? Porque eu conheço ele há quantos anos? Quando começou o Estatuto da Micro e Pequena Empresa aqui? Foi em 82? Faz tempo. Não, mas não está participando, menos, nem de menos. Foi na época que a gente veio. E eu conheço, ele é um cara corretíssimo, sério, duro às vezes, mas é um cara que nunca vai falar uma inverdade ou vai deixar de falar a verdade só para te agradar, né? E eu acho que é esse tipo de gente que a gente tem que se mobilizar na hora de saber quem a gente vai colocar lá. É assim que a gente vai mudar o país. E não vai mudar o país só reclamando. É o que eu falei. Movimento é você ficar reclamando e querendo que os outros resolvam o problema. Mobilização é você se unir, criar um espírito de unidade e mudar o país que você está. Porque eu tenho um monte de amigo que está vendendo casa, nós somos vizinhos, né, Adriano? Está vendendo uma casa no meu condomínio para ir morar nos Estados Unidos. O cara vende a casa dele de 1,5 milhão e um abraço, fala: vou sair fora daqui. É isso que nós vamos fazer? Eu acho que não é. Seu. Queria ter mais tempo, mas a gente já está com o tempo estourado, né, Paulo? Que já vai ser difícil a gente fazer as considerações finais, a gente tem espaço para falar. De parte, concordo bastante com o Guilherme, principalmente nessa coisa de trabalhar no pequeno comércio local. Eu acho que ele é um caminho realmente para ocupar as pessoas, né? O ECA, ele nivela todo mundo igual, né? Da carvoaria à farmácia do bairro ou da cidade, que tem características diferentes, né? Também sou filho de comerciantes, comecei a trabalhar com 12 anos nas lojas de colchões dos meus pais, não fez mal nenhum, e isso fez super bem. Então eu acredito que é saudável, precisa adequar, principalmente com a micro e pequena empresa, que pode ser uma grande porta de entrada. Queria deixar aqui para a Sandra, para a Adriana, para o Marcos Guilherme, se eles têm alguma palavra final para colocar. A gente tem 1 minuto rapidamente para a gente terminar aqui. O papo duraria horas, mas enfim, a gente tem o tempo. Continuo dizendo a mesma coisa, que empreender pode ser para todo mundo, né? Como o Guilherme falou, é muito mais trabalho do que você estar funcionário de uma empresa. Mas é para todo mundo. E se você acha que você não consegue, tenha certeza que é possível. É fundamental que você tenha uma missão, né? Que ela seja inspirada, que seja algo que se torne irresistível. Quando o Paulo vai atrás de financiamento de amigos para conseguir fazer o Free Mind, eu acho que o pedido dele é tão irresistível que não tem como uma pessoa falar: não vou te ajudar, né? Então empreender é isso. Chega um momento que é irresistível, a pessoa quer te ajudar de toda maneira. E aí vou deixar uma última frase para vocês que eu ouvi do Padre Haroldo desde quando eu era pequenininha. Eu acredito tanto nela, eu vou falar para vocês também. Vocês todos são maravilhosos. E se alguém disser que não acredite. E aí o aplicativo do elogio funcionando já. Esse aplicativo tem que pegar o coração, porque senão é só mais um aplicativo. Muito bom. Olha, a
acho que de considerações finais, acho primeiro parabenizar de fato aqui o evento, mas parabenizar cada um de vocês que está aqui presente, porque significa que vocês tiraram esse tempo para estar aqui. E isso com certeza vai fazer uma diferença enorme na vida de cada um de vocês. E é esse momento que vocês tiraram para estar aqui, vocês devem tirar sempre para vocês, né? Vários momentos como esses de reflexão, onde vocês possam se qualificar, porque a gente tem dito e acredita muito nisso, porque tem um grande cara aí da administração, que é o professor Falcone, que diz que a sorte é para quem merece, porque a oportunidade, ela aparece para quem está preparado. Então, muitas vezes a oportunidade para bater na porta da gente, a gente tem que estar qualificado. Então, eu desejo a cada um de vocês muita sorte, mas vocês têm que estar preparados para essa oportunidade diferenciada aparecer para vocês. Então, que esse momento aqui, esses dias aqui com o FreeMind, seja de fato uma inspiração, seja aí um insight que vocês tenham de poder dar uma virada e poder iluminar a vida de outras pessoas também, além da sua própria vida, acreditando de fato que cada um de vocês é maravilhoso. É isso. Marcos? Bom, eu queria novamente agradecer pelo convite. Acho que é sempre enriquecedor para a gente que participe e também para quem vem assistir. Então, parabéns pela organização, pelo evento. O trabalho que vocês fazem é muito bonito. E aos colegas que vieram aqui, o pessoal que está presente, a ideia é passar realmente um pouco de esperança e também de que é possível ser empreendedor. E eu também vou falar uma frase aqui que eu ouvi quando eu era jovem e não nasci em berço de ouro. E teve uma pessoa que eu nem conhecia, disse assim, quando a gente é jovem, a gente tem uma tendência a ser comunista, né? Depois a gente cresce e fica mais esperto. Mas em jovem a gente tem essa tendência, assim. Ele falou, eu acredito nas pessoas. Nem me conhecia, a gente nem tinha amizade, mas disse, eu acredito nas pessoas. E você vai dar certo na vida. Você vai conseguir os seus objetivos. Naquela época eu achava que era bobagem. Mas de fato, quando você tem um sonho, quando você tem uma vontade, quando você quer, isso é possível de fazer. E aproveitando a oportunidade, se a colega conseguir falar com o Bill Gates, por favor me avisa que eu quero ir junto também. E desejar a vocês todos muito boa sorte naquilo que estão fazendo. E sei que tem aqui pessoas que trabalham nessa linha de combate às drogas, outros que vieram assistir, que estão incorporados nessa luta toda. Então, parabéns ao trabalho de vocês também por estarem aqui e por estarem tentando mudar um pouquinho o mundo das pessoas que precisam. Então, obrigado, parabéns a vocês e boa tarde. Guilherme? Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, de estar aqui com vocês. E eu coloco vocês no patamar especial, porque o tipo de atividade que vocês exercem é só para pessoas com muita sensibilidade, com muita capacidade de entender o ser humano e as suas necessidades. Cada um que está aqui é especial. Eu não tenho esse dom. Gostaria de ter essa sensibilidade e compreensão do ser humano nesse momento de fraqueza, aonde vocês vão dar esse conforto e essa orientação. Acho que o dom que Deus me deu é de ser teimoso. O dom que Deus me deu foi o dom de ser determinado. E eu acredito num Brasil melhor, acredito realmente. E quando você fala em negócio, quando você vai na etimologia da palavra, na formação da palavra, negócio é negar o ócio, é o trabalho. Quando você fala negócio, ócio, negar o ócio. E quando você fala em ter um negócio próprio, você tem que ter outra coisa, que é o chamado entusiasmo. E da formação da palavra do entusiasmo é o Deus em si mesmo.
Você tem que acreditar, acreditar muito. Palavras da FIFES, hein? É isso aí, é da isso aí. FIFES. É o teu Deus em você mesmo e acreditar naquilo que você está concebendo. Porque na hora que você cria um negócio, você concebe um negócio. Não é um ser, mas é uma atividade que vai te tomar durante muito tempo. Mais vezes, você vai estar mais presente no seu negócio que na sua própria família. E isso tudo necessita de um entusiasmo muito grande, um acreditar muito grande. E vocês não deixam de ser também empreendedores, porque vocês acreditam que cada uma das pessoas que vocês ajudam são também um empreendimento, são também uma atividade que vocês têm que dar uma atenção especial e intensa. Não deixa de ser uma analogia aquilo que vocês fazem com o ser humano, com a atividade que cada um possa ter na concepção e na criação de um negócio. É o acreditar e o trabalhar. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. E transpira muito. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, Nino.